Bom dia, irmãos. Graça e paz. Mais uma vez estamos na casa do nosso Deus, essa manhã de domingo, este dia consagrado ao descanso e consagrado ao Senhor. Nós temos muito a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Eu convido os irmãos que façamos a leitura do Salmo de número 144. Salmo de número 144. Vou pedir a nossa irmã Dalília. Dalília, você faça essa leitura para nós, por favor. Salmo 144. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele quem confio, a quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico. No saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém, né? Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Maravilha, né, irmão? Então, nosso Deus, o povo que confessa o Deus como Senhor, esse povo é bem-aventurado, ou seja, é agraciado. Nós estaremos agora no hino de número 129. Hino de número 129.
e sem cessar vigiar e orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta teus prazeres e pesares, repondo em suas mãos da dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar, e sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Com Jesus em comunhão constante, podemos sempre descansar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. A seguir nós estaremos entoando o hino de número 28. As grutas da roça. A tua só. Tuas obras te coroam como a luz de esplendor, astros, anjos, seus entoam, hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde alteiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelas de amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nosso mal. Fonte de alegria e vida, és do bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Agora, irmãos, número 27. E durante esse hino, os irmãos que trouxeram suas ofertas e dízimo poderão trazer até o gasofilácio. Número 27. As grutas, as rochas imensas, nos mundos o grande esplendor,
nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor, nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Amém. Eu vou pedir nosso irmão Maxwell que esteja fazendo a leitura de Marcos 3, 31 a 35. Marcos 3, 31 a 35. A família de Jesus. A família de Jesus. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Será que Jesus estava desprezando sua mãe e seus irmãos? O que esse texto que parece ser um pouco estranho quer dizer? Na verdade, Jesus aproveita a chegada deles, que ainda não eram seus seguidores, para ensinar uma importante lição. A identificação com a família divina acontece pelo nascimento espiritual. Descendência ou parentesco natural não faz nenhuma diferença no relacionamento com Deus. Para Jesus, sua verdadeira família eram os que andavam com ele. Mas antes de alguém pensar que basta andar perto do Senhor, é preciso salientar que existe uma cláusula condicional. Em vez de simplesmente incluir todos aqueles que estão ao seu redor, a qualificação como família de Jesus limita-se a quem além de ouvir, também faça a vontade de Deus. Assim, ele também suavizou o contraste entre a sua família natural e aqueles a quem chamou de meu irmão, minha irmã, minha mãe, pois abria a possibilidade de seus parentes de sangue também se qualificassem. Bastaria também que fizesse a vontade de Deus, como de fato aconteceu posteriormente. Assim, Jesus começa a preparar os seus seguidores para a mudança de vida radical, que isso acarretaria para eles mais adiante. Jesus não tratou ninguém com falta de amor, nem mesmo os seus inimigos, muito menos iriam fazê-lo com seus irmãos e com sua mãe. Para você e para mim, isso é uma notícia excelente. Nascer em uma família cristã é um privilégio, desde que se tome o cuidado de não confiar que essa descendência basta para passar a vida eterna ao lado de Jesus.
Ao mesmo tempo, se você se afastou de Deus ou só conheceu Jesus mais tarde na vida, talvez depois de muitas dificuldades e desvios, pode ficar tranquilo que, independente do que já tenha feito, sempre há um lugar para você na família de Deus, se você entregar a sua vida total a Jesus. Que Deus assim esteja nos abençoando. Essa mensagem nos mostra que não adianta você ser filho de uma pessoa que pertence ao Senhor Jesus, que serve a Deus, de um crente. Não adianta, você tem que fazer essa mudança, a mudança interior. Não adianta ser filho de presbítero, ser filho de pastor, ou ser filho de um missionário, ser filho de qualquer servo de Deus. Você tem que fazer por isso. Por isso nós não devemos deixar de orar por nossos filhos, orar pelos nossos familiares. Essa semana mesmo nós tivemos a semana de oração, sentimos falta de muitos irmãos que poderiam estar conosco ali na plataforma, porque nós estamos em casa, assentados, descansados, ali é só ligar o celular e participar da reunião, e muitos não participam. Não é que a gente tem que deslocar até a casa de um irmão do outro, mas nós temos a oportunidade de orar. Ontem mesmo nós encerramos a semana de oração com 3 pessoas. Poderíamos ter 20, 30, mas nós não temos. Então, não só ali, mas no dia a dia, em casa, dobrando o joelho, você que tem filho ou não tem filho, você orando pelos seus familiares, irmãos, primos, amigos, né? Que Deus possa assim nos abençoar e que Ele continue sempre a nos dar esse privilégio de poder congregar e buscar o nosso Deus. Nós estaremos fazendo agora a divisão das classes e eu passo a palavra ao pastor também. Lembrando que depois que nós fazemos o encerramento da escola dominical também, nós participaremos da Santa Ceia. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, versos 10 a 12. Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 12. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Senhor nosso Deus, mais uma vez aqui, Senhor Deus, reunidos, nós suplicamos a teu auxílio, tua presença, para que o nosso estudo, a nossa meditação seja proveitosa para as nossas vidas e nós tenhamos condições de concentrarmos aqui, esquecendo um pouco os nossos desafios, deixando de lado a nossa ansiedade, a fim de que desfrutemos da exposição da Tua Palavra e guardemos no nosso coração e coloquemos em prática o que aprendemos nesta manhã. Em nome de Cristo, amém.
Irmãos, nós estamos estudando aqui na escola dominical a tríade de inimigos que nós enfrentamos como cristãos. Já falamos da nossa luta contra o mundo, a luta do cristão. Falamos da nossa luta contra a carne. E hoje nós vamos falar da nossa luta contra o diabo. Estou usando uma revista que a gente já estudou aqui há uns anos atrás, muito preciosa. Como eu disse para os irmãos, eu guardo com muito carinho as minhas revistas. De vez em quando eu retorno algumas lições que me falaram mais ao coração. Você deveria fazer o mesmo. Nós estamos voltando à escola dominical, né? Embora esteja sendo transmitido, os irmãos participem, né? É um modelo de escola dominical. Aqui não é uma pregação tradicional. Nós estamos numa sala de aula, então esteja à vontade para interromper, para perguntar, né? Não importa o tempo que a gente levar, para que a gente possa ser edificado, né, nesse ambiente de estudo, né, que é tão gostoso, tão importante na vida da nossa igreja. Então, como eu já disse, né, nós temos esses 3 inimigos, já tratamos de 2. Hoje nós vamos falar deste que é chamado de o arqui-inimigo, que é o diabo. A palavra arque no grego significa princípio, principal, o primeiro. Então o diabo é, sem dúvida alguma, o nosso arqui-inimigo. Ele é chamado de príncipe das trevas, pai da mentira, acusador dos irmãos, serpente sedutora. E nós vimos Paulo falando aqui aos Efésios que a nossa luta é contra ele, contra forças tenebrosas. Às vezes a gente não lembra disso, né? Esquece dessa verdade, e a gente, ao fazer isso, a gente abre brechas na nossa vida para a ação do diabo na nossa vida. A gente precisa estar atento, porque nós temos uma luta contra forças espirituais do mal nas regiões celestes, encabeçada pelo diabo. Tem um livro escrito pelo C.S. Lewis, chama Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu tenho, já li, muito interessante, e quem puder deveria ler, muito interessante essas cartas, onde um demônio vai instruindo o seu discípulo como tentar as pessoas, e você vê coisas muito, você experimenta muito na sua vida nessas cartas, né, que o diabo sugere para o seu aprendiz. E nós vamos aqui tocar em algumas coisas que ele menciona nesse livro. Então, a primeira coisa que ele destaca aqui é que o diabo é real, é um personagem real, ele é orgulhoso e ele é poderoso. Então, o diabo realmente existe, não é uma figura folclórica, né? Aqui ele fala que em muitos segmentos da sociedade e até mesmo na igreja, o conceito de um diabo pessoal, ou seja, um diabo como pessoa, é considerado como uma mitologia primitiva. Porém, deve-se ter em mente que quando falamos em diabo, não estamos nos referindo a um ser vermelho com unhas fendidas, chifres e um tridente. O diabo apresentado na Bíblia não tem nada a ver com isso. Essas figuras que a gente vê, né, nos desenhos, nos quadros aí pintando o diabo, mas não é assim que a Bíblia apresenta o diabo, né? Aí ele comenta aqui de onde é que surgiu essa ideia, né, de um diabo assim, vermelho, segurando um tridente. E ele fala que as raízes disso está lá na Idade Média. Interessante, uma das características que a Bíblia mostra do diabo é que ele é um ser muito orgulhoso. Então, na Idade Média, eles viram assim uma forma de atacar o diabo, atingir o seu orgulho. Por isso eles criaram essa figura, né, apresentar o diabo dessa forma feia, né? Que isso certamente o desagradaria, né? E isso ficou, né, na mente de muita gente, que o diabo é aquilo ali.
né? Aí ele fala assim, ó, o orgulho era a fraqueza suprema de Satanás. Para resistir ao diabo, os cristãos o atacavam. O ataque era concentrado no ponto mais vulnerável dele, seu orgulho. Então a teoria era essa: ataquemos Satanás em seu ponto fraco e ele fugirá de nós. Que maneira melhor de atacar o orgulho de Satanás do que descrevê-lo como uma criatura animalesca, de casco fendido, todo vermelho ou em traje vermelho? Essas imagens de Satanás eram caricaturas debochadas. Infelizmente, as gerações posteriores trataram essas caricaturas como se fosse a imagem real do inimigo. Mas o que a Bíblia apresenta, né, sobre o diabo? Como ele é apresentado na Bíblia? As imagens bíblicas falam da possibilidade dele se apresentar, né, o diabo, como anjo de luz. Nós encontramos 2 Coríntios 11:14, o diabo se apresenta como anjo de luz, com um propósito, algo bonito, portanto, né? Anjo de luz é um ser bonito, não feio. Um propósito de ludibriar, de enganar. Se a gente se deparasse com um diabo feio aí na rua, a gente correria, né? Mas ele se apresenta de uma maneira cativante, atraente, né? Ao contrário, então a Bíblia fala isso, ele pode se apresentar como um anjo de luz. Satanás é sutil e ele é sedutor. A serpente do jardim foi descrita como sagaz, Gênesis 3:1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais, né? Sagaz é algo esperto, né? Astuto, tem essa característica. Então Satanás é descrito como alguém assim, esperto, astuto. O príncipe das trevas usa um disfarce de luz. Uma segunda imagem que temos de Satanás na Escritura é a de um leão que ruge, rodeia, procurando alguém para devorar. 1 de Pedro 5:8, né? Lembra desse texto. Mas interessante que Jesus também é apresentado na Bíblia como leão. Lembra? O leão de Judá, né? Só que no caso do diabo, esse leão é um leão devorador. E no caso de Jesus é o leão de Judá que redime. Mas ambas as figuras, né, são usadas aqui. Irmãos, é interessante que há duas maneiras frequentes pelas quais Satanás nos engana. Isso aqui é muito importante. Uma delas é: o diabo quer que a gente o subestime. E, aliás, nesse livro que eu mencionei, do C.S. Lewis, ele numa carta, ele fala, o diabo instruindo o seu aprendiz para que ensine as pessoas que ele não tem nenhum poder. Assim as pessoas relaxam, né? Então, subestimar a capacidade do diabo, essa é uma vertente. Ou seja, não acreditar que ele tem algum poder de me fazer mal, né? Esse é um lado perigoso. Tem muita gente que entende assim, que o diabo não tem poder, o diabo é só uma força, esse mal que há na sociedade, né? A sociedade má, o diabo é isso, essa força má que há na sociedade. Então subestima o diabo. Essa é uma vertente perigosa. A outra é o contrário, é superestimar, é dar poder demais ao diabo, é atribuir poder excessivo ao diabo. Isso também é perigoso, porque quando isso acontece, a pessoa fica com muito medo do diabo, e às vezes fala-se mais nele do que no próprio Jesus, como se o diabo tivesse poder equiparado ao de Deus. De lado está Deus e de cá está o diabo. Uma hora prevalece Deus, outra hora prevalece o diabo. Isso também é um grande erro. E a gente encontra, especialmente no meio pentecostal, um excessivo valor, né, ou enfoque, melhor dizendo, para essa vertente aí do
do diabo, dão muito poder a ele. E tanto que os cultos, né, as reuniões, vira e mexe, elas giram em torno de expulsão demoníaca, né, essas coisas. Então, essas duas coisas a gente precisa evitar, esses dois extremos. Não atribuir poder nenhum ao diabo é um extremo perigoso. E o outro é atribuir poder demais. Porque o que a Bíblia ensina sobre o diabo? Que ele foi derrotado por Cristo com a sua morte e ressurreição. Mas que essa derrota não foi cabal, não foi definitiva, porque ainda lhe resta algum tipo de poder. Por isso que nós encontramos aqui nessa carta de Paulo aos Efésios essa orientação, né? Revestivos do poder de Deus para resistir às ciladas do diabo. Se não fosse assim, não precisaria essa advertência. O diabo é como o leão que ruge, anda em derredor, procurando alguém para devorar. Pedro fala, 1 de Pedro 5. Então, a gente precisa entender isso. Com a morte de Cristo e a sua ressurreição, o diabo sofreu uma derrota. Em outras palavras, ele foi limitado, mas não totalmente. Por isso que nós precisamos tomar cuidado, porque nós ainda não estamos no céu, ainda não atravessamos o Jordão, né, e estamos na terra prometida, que simboliza aqui o descanso eterno. Não, ainda estamos aqui. Então é preciso tomar cuidado com as ciladas do diabo, porque ainda lhe resta algum tipo de poder. Mas por outro lado, a gente não tem que viver com medo, né? Qual é a recomendação de Tiago na sua carta com relação ao diabo? Sujeitai, portanto, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, em nome de Cristo, eu te ordeno, né, eu resisto, né, eu te digo em nome de Cristo, só Jesus, né? Tem que invocar o nome dele. Interessante, né? Ele cita aqui na lição o exemplo de Pedro. Lembra o apóstolo Pedro, quando Jesus fala que ele está para ir para a cruz, né, ser abandonado pelos homens, ser entregue, ser crucificado. Pedro fala com Jesus que Jesus diz que todos vocês vão me abandonar. E Pedro fala assim, não, Senhor, e eu jamais, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E Jesus fala com Pedro, Pedro, o diabo peneirou você como trigo para te devorar, mas eu roguei por ti. E Jesus falou, essa mesma noite, antes de cantar o galo, você vai me negar 3 vezes. E Pedro fala, ainda que seja preciso morrer, eu não te negarei. E então Jesus fala, eu roguei por ti, e você, quando converter, fortalece os seus irmãos. Veja como Pedro subestimou aqui a ação do diabo, ele achou que estava totalmente pronto. Isso é uma grande advertência para nós, né? Às vezes a gente se sente forte espiritualmente, né? E a gente acha que a gente está blindado, o diabo não vai ter mais nenhuma abertura na vida da gente, mas isso não é verdade, não. A gente não pode negligenciar os meios de graça, que são as armas, que são as ferramentas que Deus nos dá. E eu vejo que a gente negligencia muito, porque, irmãos, a nossa luta é grande, e é num reino invisível. Quando a gente pode ver o inimigo, né, você combater com uma pessoa que está na sua frente, e você está vendo, você vê os movimentos dele, é mais fácil de defender. Mas no reino espiritual, às vezes, ele está tramando contra você e você não percebe, né? Ou faz uma armadilha ali e tapa ela de uma maneira que fica fácil de prender o seu pé, você não percebe. Então há necessidade do crente estar atento e usando as armaduras de Deus. O crente precisa usar as armas que Deus deixou.
a leitura da palavra, né, a comunhão, participar do sacramento de maneira correta, né, tudo isso vai nos ajudando a criar forças, né, contra as ciladas do inimigo, fechando a porta, né, para a ação do diabo na nossa vida. Concordam com tudo isso? Todo mundo quietinho, né? Alguém quer falar alguma coisa a essa altura? Bom, então vamos caminhar aqui. Uma coisa que a gente percebe, nós já mencionamos de passagem aqui, a preocupação excessiva com os demônios, muito vista no meio pentecostal. Quando se superestima o diabo. E até grifei algumas frases aqui que achei interessante para ler para os irmãos. Ó. Há pessoas que dizem que demônios específicos causam pecados específicos. Existem, dizem elas, um demônio do álcool, um demônio da depressão, um demônio do cigarro e assim por diante. Tendo ouvido sermões de renovados ministros de libertação que ensinam os sinais de expulsão do demônio, dizem assim, ó, um suspiro, por exemplo, indica a saída do demônio do tabaco. Segundo elas, visto que o demônio do tabaco entra na pessoa por meio da aspiração da fumaça, ele sai com uma exalação audível. Da mesma forma, o vômito pode ser o sinal da saída do demônio do álcool. Há demônios para cada pecado que se possa imaginar. Isso aqui é colocação, não é nossa não, viu gente? Estou lendo a maneira de acreditar de muitas pessoas por aí. Não só é necessário que cada um desses demônios seja expulso, mas também existem procedimentos diários para evitar que retornem. Então isso é a maneira de acreditar de muitos aí. Para ser direto, podemos dizer que não há o menor fundamento na Escritura para nada disso. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos o menor sinal desse diagnóstico demoníaco. Esses ensinos entram na esfera da magia e resultam em sério dano para os crentes. São enganados por eles. Infelizmente, um interesse excessivo por Satanás e pelos demônios significa que damos menos de nossa atenção a Cristo. E é o que às vezes acontece, né? Isso deve agradar Satanás, embora certamente não esteja agradando a Deus. Toda a ênfase em Satanás e nos demônios tende a nos distrair de outra ameaça muito real. Isso aqui é muito importante, o nosso pecado. Quando se fala demais no diabo e nos demônios, e culpa sempre o diabo e os demônios, isso nos exime da nossa responsabilidade diante de Deus de pecado. Eu vejo muito isso acontecer, e até o nosso povo presbiteriano reformado às vezes é afetado por esse tipo de ensino. Preste atenção. O diabo existe, os demônios também, nós não negamos isso é bíblico. Mas há também a realidade do pecado. Satanás pode ser o nosso cúmplice no pecado contínuo, mas não podemos passar a culpa e a responsabilidade por nosso pecado a um demônio controlador. Interessante, né? Eu já vi gente falar assim, isso aí não é a pessoa que fez, não, foi o diabo. Fica cômodo, né? Fica fácil. Mas não é culpa minha não, foi do diabo. Em absoluto, você é o culpado. O diabo pode até ter te dado uma força, mas a responsabilidade é sua, diante de Deus. Muitas vezes a gente é manipulado, né? Você pode ser manipulado pelo diabo, né? Isso.
Mas a atitude é sua. É sua, você que vai responder. Você queira responder por aquilo, né? E como o senhor falou, hoje o diabo sempre esteve próximo, andando em redor da terra, como ele mesmo falou para Deus, né? Então, não, o diabo não entra na igreja, não passa perto da igreja, tudo. Hoje, o senhor falou, a maioria hoje de algumas igrejas neopentecostais vivem disso, né? De tirar o diabo, tudo é culpa dele, e ali fazer aquele show lá na frente, né? E esperando que ali o diabo esteja falando a verdade, se ele é o pai da mentira, né? Exatamente. Então, é isso aí. Olha aqui que interessante também, ó. Não precisamos ser possuídos pelo diabo para ficar bêbados, por exemplo. O pecado da bebedeira é suficiente para isso. Nunca podemos dizer o diabo me fez fazer isso. Podemos dizer que somos tentados, incitados ou seduzidos por ele. Mas a culpa não é só dele, como muitos, reivindicam. E assim tirando o seu corpo fora. Então é muito importante entender isso. Concordam com isso? Então tá bom. Exatamente. Inclusive ele vai citar o exemplo aqui, dos nossos primeiros pais nesse próximo ponto aqui, A culpa é dele, Então, irmãos, isso aqui é muito importante entender, nós somos responsáveis diante de Deus, cada um de nós. Nós já vimos aqui o mundo, como lutar contra o mundo, a carne, nossa natureza pecaminosa, E agora estamos vendo esse terceiro inimigo, que é o diabo, que usa o mundo, que usa a carne, a nossa fraqueza, para nos levar ao pecado. Bom, então, outro ponto que ele trata aqui, o tentador, Adão e Jesus. Nós já falamos algumas coisas, mas eu achei interessante, quero ler para os irmãos mais algumas frases aqui, como ele colocou aqui, ó. Existem duas atividades principais com as quais Satanás direciona seu poder contra nós: a tentação e a acusação. Vamos ver a tentação. Nesse exemplo, de Adão e Eva no jardim. Veja só como é que o diabo faz. No jardim, a serpente abordou Eva com uma pergunta que era mais uma acusação contra a justiça de Deus do que propriamente uma pergunta. Ele disse assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. Satanás agiu como se estivesse surpreso com a severidade da ordem de Deus. Na verdade, Deus tinha dado permissão para que Adão e Eva desfrutassem de todo o jardim, com apenas uma exceção. Sabemos que um dos frutos não podia comer, mas só um. A tentação da serpente sugere que se Deus colocou um limite à liberdade humana, ele já tirou toda a liberdade. Essa acusação velada não foi suficiente. Adão corrigiu a distorção que Satanás havia feito, repetindo a ordem dada por Deus. Então ela corrigiu. Diante dessa resposta, a serpente faz um ataque direto à credibilidade de Deus. Aí ele diz assim: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente contradiz abertamente o que Deus tinha dito. Ironicamente, Satanás acusa Deus de mentir. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus falou mentira. Isso que ele falou para vocês não é verdade, porque se vocês comerem, serão como ele. Então chamou Deus de mentiroso. É aqui que entra aquela frase de Jesus, que ele é o pai da mentira. Quem falou a primeira mentira? Foi Satanás, não foi Deus, não.
Deus falou a verdade, mas ele falou a mentira. Satanás não apenas acusa Deus de mentir, mas diz que ele mente porque tem ciúme. Deus não quer que os olhos de Adão e Eva sejam abertos. Sua proibição, então, é injusta e egoísta. Satanás sugere que Adão e Eva têm direito à árvore e Deus os está privando deste direito. Suas regras são injustas. Ou ele está dizendo, as regras de Deus são injustas, né? Isso acontece todos os dias. Cada vez que eu peco porque quero fazer o que quero, em vez de fazer o que Deus quer que eu faça. No fundo, o pecado é isso, né? No fundo do nosso coração, que é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, nutrimos o pensamento falso de que as leis de Deus são severas demais, né? Nutrimos esse pensamento. Quando Jesus foi tentado, ele não estava no paraíso, mas no deserto. Estava sozinho e com fome. Apesar dessas diferenças em relação à tentação de Adão e Eva, havia uma grande importante semelhança. Satanás colocou em jogo a credibilidade da palavra de Deus. Veja, por exemplo, como é feita a primeira tentação. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Interessante, irmãos, porque a última coisa que Jesus ouviu quando ele foi batizado Deus falou com ele: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Depois disso, Jesus foi para o deserto. E no deserto, o diabo diz assim para Jesus: se és filho de Deus, veja que Jesus tinha ouvido antes do Pai que ele era o filho de Deus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, disse Deus, né? De Jesus. E o diabo, o que ele fala? Se és filho de Deus. Veja que a última frase que Jesus ouviu, que está na sua mente, é a que é questionada pelo diabo. Se você é mesmo filho de Deus, então você está com fome, manda essas pedras virar pão, né? O que Jesus usou contra o diabo para defender? As Escrituras. Qual foi o versículo que Jesus usou? Nem só de pão viverá. Também está escrito, disse Jesus, né? Está escrito. Aonde está escrito? Tirou lá de Deuteronômio. Veja como Jesus era conhecedor, né, da palavra de Deus. Qual era a Bíblia que Jesus lia? O Antigo Testamento, né? Era a Bíblia que Jesus lia. Bom, a segunda aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Então, a questão do si, né? Depois, vocês se lembram da segunda tentação que o diabo fez com Jesus? Isso, né? Para ele se jogar lá de cima. E como é que Jesus... E aí o diabo cita a Escritura, né? Se você é filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Ele citou a Escritura. O que está escrito? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito e eles vão te guardar. Está escrito. É o Salmo 91, né? E aí Jesus usou a Bíblia também. O que ele disse? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Ele prometeu dar a Jesus toda a glória, né? Claramente Satanás crê que todo homem tem seu preço, né? Quando ele faz essa proposta para Jesus, quando ele fala assim: toda a glória do mundo te darei se prostrado me adorares, né? E aí Jesus citou a Escritura: só o teu Deus adorarás e só a ele darás culto,
Por que nós não adoramos santos, né? Não adoramos os apóstolos, não adoramos Maria, né? Anjos, nós não adoramos anjos. Por que nós não adoramos? Porque só Deus é digno de ser adorado. E quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês já notaram, irmãos e irmãs, que muitas vezes a gente não pensa tanto no Espírito Santo? A gente pensa mais em Jesus, né? E o Pai, mas Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a obra da criação, toda a obra da redenção, as três pessoas da divindade estão presentes. Toda a obra de conversão verdadeira, as três pessoas estão presentes, estão agindo juntas. E às vezes a gente esquece da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus que mora no seu coração, você que é crente. Toda vez que você for tentado a pecar, você deveria lembrar disso. Como poderia eu desagradar o Deus que habita em mim? Isso nos ajuda a botar um freio na nossa vida. Bom, então Jesus rejeitou a tentação, afirmando que só Deus deve ser adorado. A resposta de Jesus foi clara, ele conhecia as promessas de Deus e conhecia a fidelidade de Deus em cumpri-las. Por isso não precisa pular do pináculo do templo para verificar ou para provar que os anjos o estavam protegendo. Ele sabia o que estavam e ponto final. Diante dessa resposta, o diabo foi embora, confirmando a palavra de Deus. Vieram anjos e serviram a Jesus. Satanás é real e poderoso. Ele tenta minar nossa confiança em Deus para, assim, abrir caminho para todos os tipos de pecado. Quando caímos na tentação da incredulidade, o caminho está aberto. Adão caiu. Jesus, porém, mostrou-se firme em sua confiança na palavra do Pai. E assim venceu o tentador, dando-nos o exemplo. Deus tem prazer em seus filhos quando demonstram confiança nele. Repare que tanto na tentação a Adão e Eva, quanto na de Jesus, o foco foi a confiança na palavra de Deus. Deixar de crer no que Deus diz é o fundamento para o pecado. Então isso aqui é muito importante, porque quando a gente começa a nutrir dúvida de que o que Deus falou é verdade, aí a coisa começa a complicar. Vocês se lembram, se você ler a carta aos Hebreus, você vai ver no capítulo 3 a respeito da incredulidade. Cuidado com a incredulidade, com a dúvida. E hoje muita coisa, especialmente no mundo, nós já tratamos do mundo aqui, das filosofias do mundo, né? Tentam imprimir na nossa mente dúvidas quanto às coisas de Deus, quanto à relação de Deus, quanto à palavra de Deus. E a gente precisa estar atento, porque quando a gente começa a duvidar, aí a gente abre a possibilidade, né, para abraçar outras filosofias dos homens. Aí é perigoso. Tende cuidado com o perverso coração de incredulidade que vos afasta do Deus vivo, diz a carta aos Hebreus, né? Deixar de crer no que Deus diz, então, é o fundamento para o pecado. Uma vez que a verdade de Deus é colocada de lado, nada nos impede de fazer o que é certo aos nossos próprios olhos. Quando mantemos nossa atenção focada no que é certo aos nossos próprios olhos, não podemos nos comprometer em agradar a Deus. Então, essa preciosa lição, né, para nós nessa manhã. A aplicação: examine seu coração.
Você tem achado os mandamentos de Deus severos demais? Tem achado que os limites que Ele coloca à sua liberdade estão, na verdade, privando de toda a liberdade? Não hesite, Deus é fiel. Creia na palavra de Deus e preocupe-se em obedecê-la. Agindo assim, você agradará a Deus e desfrutará das bênçãos da obediência. Então é essa a nossa lição nesta manhã. O diabo é real, é orgulhoso, é poderoso, é astuto, e a gente precisa estar vigilantes, né? E nos apropriando sempre da armadura de Deus para essa nossa luta. A maior do mundo é a luta do crente. Henrique? Henrique, afasta só a máscara um pouquinho. Exatamente. Mas aí a gente tem que ter o cuidado, né, para a gente não descansar a ponto de relaxar, né? Claro que o Filho de Deus está salvo, não vai perder a sua salvação, mas se ele relaxa na vida espiritual, ele vive uma vida pequena, né? Mesquinha nesse mundo. E é isso que o diabo quer. Nesse livro que eu citei do C.S. Lewis, numa das cartas, ele fala para que o seu discípulo ensine, instigue a pessoa que está querendo ser crente, ou que é um crente, a viver uma vida relaxada, de não ler a Bíblia, de não orar, para que ele viva uma vida pequena, medíocre, e aí apresenta essa vida para o mundo, fala aí o crente, né? Isso não atrai ninguém para o Evangelho, ao contrário, né? Afugenta. A minha vida, a sua vida, ela serve de encorajamento para o incrédulo entrar para essa fileira, professar essa fé, ou ela contribui para afastar a pessoa para mais longe ainda de Deus? Infelizmente, muitas vidas dão essa contribuição, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Para que a gente use os meios que Ele nos deu, para que a gente viva uma vida bonita para a glória de Deus, né? Que a nossa vida seja uma pregação, né? Encorajamento. Samuel orou aqui, e é uma coisa assim que a gente percebe, irmãos, muito séria, né? A gente cria os filhos, os traz desde pequeno à igreja, ensina as melhores coisas, recebe na igreja, mas a conversão verdadeira, o novo nascimento, a do pai, não serve para o filho. Todos nós temos que tomar uma decisão diante de Deus um dia. Crer em Jesus, confessar Jesus. A minha fé, de alguma maneira, abençoa minhas filhas, porque elas foram criadas nesse ambiente de ouvir a palavra de Deus. Seus filhinhos, Luciné, nós recebemos aqui, né, semana passada, é um privilégio, mas quando eles se tornarem adultos, eles terão que decidir, e você não sabe se eles decidirão por serem crentes. Tomara que sim. Oramos, né, por isso, e agora quando os filhos crescem, vão lá enfrentar as oposições do mundo, as pressões, nós ficamos daqui orando. Deus, que o meu filho, que a minha filha, né, lembre daquilo que ele aprendeu e confesse Jesus, permaneça no teu caminho, não esqueça dos princípios, né? Porque enquanto está debaixo da nossa asa, a gente leva, né? Eu lembro de uma sandalinha que a Carla ganhou quando pequenininha, ela era de couro e um solado de pneu. Quantas vezes nós viemos à igreja, ela já andava, né? A Paula e a Carla, as duas usaram essa sandalinha, ela está guardada lá. Gastou a solinha todinha de caminhar, né?
Então a gente leva. Quantos pais aqui, mães aqui, né? E quantos filhos que nós trouxemos hoje não estão aqui? E a gente lamenta, né? E a gente continua orando, né? Por que que é assim? Irmãos, é muito fácil a gente responder essa pergunta. Porque a nossa natureza, a tendência nossa, não é para Deus, não é para buscar a Deus, não é para ir à igreja. Nesta manhã de domingo chuvosa, muita gente sai para trabalhar, toma chuva. Muitos crentes trocam a alegria do culto, né? A alegria de estar aqui adorando a Deus, aprendendo do Senhor por outras coisas. E nós temos motivação para isso. Se é um passeio, então, pula de madrugada, não atrasa não. Para os trabalhos seculares é a mesma coisa, tem hora para tudo. A gente dá um jeitinho, mas chega na hora, né? Mas as coisas de Deus a gente percebe na nossa própria natureza. A morosidade, a preguiça, o comodismo. Então você pai que é muito crente, você mãe que é muito crente no Senhor Jesus, você não gera filhos perfeitos não, não se iluda. Você vai perceber a natureza no seu filho pecaminosa, vai perceber, a teimosia, né? Me lembro do Ludigero falar, meu avô era crente, né? Meu pai era crente, eu sou, mas gerei esses filhos aí, que não são perfeitos, assim como eu não era, né? Então é muito interessante a gente entender, irmãos, essa nossa natureza, né, pecaminosa. E a gente, graças a Deus que a gente tem essa compreensão, vai adquirindo essa compreensão e a gente vai lutando contra os nossos desejos errados. Imagina quem não tem, né, essa compreensão. Ele não quer isso, ele não esforça, né? Mal. Ser extremamente estrategista. Ele usa uma estratégia com Adão e ele usa a mesma estratégia com Jesus Cristo. Ele, em Adão, ele distorce a palavra de Deus e ele chega em Jesus, ele também distorce a palavra de Deus, jogando contra que ele possa, né, cometer o pecado. E uma frase de Augusto Nicodemus, uma vez ele falou que quando Judas ficou endemoniado, ele não mudou a voz, ele não se distorceu, não criou uma força acima do normal, ele simplesmente foi lá, deu um beijo em Jesus e o traiu. E hoje a gente vê que às vezes muitas pessoas, a gente não sabe, mas muitos líderes de igrejas podem sim estar endemoniados, estar levando o seu rebanho a um caminho totalmente distorcido e seguindo a mesma estratégia que Satanás usou nos princípios do mundo, que é simplesmente distorcer o que está falando, distorcer a palavra do mundo. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, e ter o conhecimento da palavra para que a gente possa entender que nem sempre, às vezes, a pessoa que está à frente de um trabalho da igreja, ela está totalmente certa. Exatamente. Então a gente tem que ter o conhecimento e pedir a Deus a sabedoria, o Espírito Santo para nos iluminar, para a gente ter essa sabedoria e saber, olha, isso aqui está certo, isso está errado. Exatamente. Isso é muito importante, né? Não é porque falou em nome de Deus, porque está ali na frente que está, né, que eu devo me submeter a Ele sempre, tem que averiguar, né? E é isso que se espera de nós, né? Cada crente tem que estudar a Bíblia, tem que adquirir uma maturidade, irmãos, para poder chegar às suas conclusões, né? Não porque apenas fulano falou, mas está aqui na palavra de Deus. Eu tenho resposta, né, baseada, ancorada na palavra de Deus. O pastor falou, mas antes dele falar, a Bíblia já falou, né? Então a autoridade maior é a Bíblia. Veja que o diabo, ele cita a Bíblia de maneira descontextualizada, ele pinça, né? E isso é um perigo, né? Mas Jesus usa dentro do contexto certo. Decorar a Bíblia sem compreender
né, o texto bíblico corretamente, é perigoso. Eu mesmo conversei há pouco tempo com uma moça pentecostal, e ela citou muitos versículos para mim da Bíblia, de maneira precisa, mas quando ela foi explicar para mim, ela completamente equivocada. Aí eu expliquei para ela. Ela falou assim: mas então é assim, pastor? Eu falei: é assim. Já viu? As pessoas às vezes decoram, mas eles compreendem, muitos compreendem errado. Então a gente tem que levar em consideração sempre o contexto do versículo. O que Deus quis dizer ali, naquela hora, naquele lugar? O que isso aplica para mim hoje, na minha situação, ou não se aplica mais, né? Porque tem coisas na Bíblia que não se aplicam mais ao nosso contexto. Foi para uma época, para um povo. Já outras, os princípios permanecem sempre. Tudo isso tem que ser levado em conta. E a igreja aqui, né, o nosso estudo ajuda muito a gente a compreender. Mesmo nas nossas reuniões de oração que a gente faz em casa, todo dia a gente traz uma palavrinha, né, irmã Tude? Eu acho interessante a irmã falar: oh, fui edificada, né? Aprendi mais alguma coisa. A gente sempre aproveita para trazer mais alguma coisa para o nosso crescimento, né? E graças a Deus a Igreja Presbiteriana tem essa boa escola, né, de estudo bíblico. Louvado seja Deus. Encerra primeiro, depois a Santa Ceia. Sim, Sirlei. O nosso versículo pode ser esse aí que nós lemos mesmo, Efésios 6, verso 10, né? Efésios 6, 10.